acabaram saindo só com o subtítulo, né? Por exemplo, A Vida dos Filhos de Deus, mas você consegue encontrar todas as pregações no YouTube. Né? Não estou falando isso para gerar visualização, não. Mas caso você queira acompanhar novamente ou fazer um estudo mais aprofundado, você vai encontrar esse material disponível, tá bom? Talvez você já tenha passado por isso, né? Nós vamos falar sobre a vida dos filhos de Deus. E, de repente, em alguma situação, algum amigo seu, alguma pessoa que você viu na fila do banco ou em qualquer lugar, na faculdade e tal, chegou e falou a seguinte expressão: Ei, eu também sou filho de Deus. Vocês já ouviram isso? Sim ou não? Eu também sou filho de Deus. E eu lembro que chegou um momento que eu comecei a refletir, eu falei, será que todos são filhos de Deus? Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todos foram criados por Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas aí nós encontramos na palavra de Deus uma verdade que revela muito sobre isso. Será que são todos de fato filhos de Deus? É uma pergunta que a gente pode fazer. E se sim, como deveria ser a vida dos filhos de Deus? É uma outra pergunta que a gente tem que fazer. Porque beleza, Deus é pai, né? Tem gente que fala isso também, né? Ah, Deus é pai, Deus é pai. Tá, mas que tipo de pai que é esse? E que tipo de filiação você vai ter com esse pai? Então existe uma forma de você se comportar como filho de Deus. Afinal de contas, se Deus te chamou para ser filho dele, ele é um pai que vai trabalhar em cima da sua vida. Né? Então, logo no início do 1 João 3, que é o trecho que a gente vai trabalhar hoje, fica muito claro que, na verdade, o ser filho de Deus não depende da gente, mas é um presente que Deus nos deu. Não é algo que você vai se esforçar, não, agora eu vou ser filho de Deus. Não, você não consegue. Mas o próprio Deus nos chamou. Se você quiser abrir comigo, eu não vou ler no PowerPoint, mas são os 2 primeiros versículos do capítulo que a gente vai ler ao longo da pregação. Ele fala o seguinte no primeiro versículo: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Qual é esse amor grande? Que nós fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. E por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Se você é um cristão que realmente tem esse desejo de conhecer Jesus, esse trecho aqui tem que chamar a sua atenção. É um trecho que alimenta a nossa alma, porque ele está falando, nós ainda não somos o que nós deveríamos ser, mas quando Jesus se manifestar, nós seremos igual a ele. Já pensou você? Pensa você que conhece aí os seus tropeços, as suas falhas, seus problemas de caráter, de temperamento, imagina você se tornando parecido com Jesus. Olha que bênção, é uma promessa, né? Como diz aí o John Piper, a graça futura. Uma hora vai chegar até nós, né? E ainda não conhecemos plenamente. Mas essa é a promessa que Deus tem para nós. Então, o amor de Deus mostra que nós somos filhos, mas Ele nos concedeu. Esse grande amor que o Pai nos concedeu é que nós fôssemos chamados filhos de Deus. E aí eu volto a perguntar, como deve ser a vida de um filho de Deus? E aqui nós vamos entrar em alguns pontos práticos, porque eu poderia trazer várias etimologias, explicar a palavra no grego, aquela coisa toda, mas isso, na verdade, é uma parte do negócio. A gente não vai só estudar a Bíblia e, um filho de Deus tem que ser A, B, C, D. Não. Isso tem que entrar na nossa vida e trazer uma mudança. Essa mensagem, irmão, hoje é para trazer uma mudança no seu coração. Porque muitos no nosso mundo, muitos na nossa igreja, muitos talvez na nossa casa, não têm andado como filho de Deus. E isso é a maior preocupação do mundo. Porque nós falamos de um Deus, falamos que Ele é o nosso Pai, falamos do amor de Deus, mas nós não vivemos o amor de Deus. Nós vivemos longe de um Pai amoroso, enquanto que o Pai está sempre tentando se aproximar de nós. E não preciso citar, né, mas todos nós temos problemas na nossa criação. De alguma forma, nós atribuímos aos nossos pais uma imperfeição. E isso afeta a forma como nós nos relacionamos com Deus. Isso é um fato. De repente, você teve um pai muito, agressivo, você vai achar que Deus vai te punir no primeira titubeada que você der nos caminhos dele. Ou então você tem um pai muito permissivo, presta atenção, isso é importante também. Seu pai é super permissivo, deixa você fazer o que você quiser. Você é daqueles que vai na casa do vizinho ou do colega e sobe na cama com tênis sujo e não está nem aí, porque seu pai nunca te deu limites. E aí você pensa, Deus também não vai me dar limites. Ele é um Deus bom, Ele deixa eu fazer o que eu quiser. Mas aí você não conhece Deus também. Então nós temos que entender exatamente essa posição. Quem é o Deus Pai?
E alguns discípulos tiveram essa crise, né? Ô Jesus, nos mostra o Deus, Pai, que isso nos basta. Ele, até agora vocês não entenderam? Quem está me vendo, quem está ouvindo as palavras que eu estou falando, quem está agindo comigo nessa caminhada toda, já consegue ver o Pai. Porque eu só falo e faço o que eu vejo o Pai falar e fazer. Jesus é a manifestação do Pai. Eu não sei como é a sua fé nesse sentido, mas tem gente que às vezes faz uma categorização, né? O Pai é o mal, o Filho é aquele bonzinho que vem nos salvar, e o Espírito Santo é aquele que nos ajuda de vez em quando para a gente escapar também daquele negócio e tal. O cara faz uma confusão e não sabe o que é o quê. Mas é o mesmo Deus. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira é aquele Deus que um dia vai trazer o juízo sobre todo mundo. E Jesus é aquele que vem para cumprir a vontade do Pai, para viver de acordo com o querer do Pai. E o Espírito Santo está aqui para fazer com que a noiva de Cristo se torne semelhante ao Filho de Deus, que andava nos caminhos do Pai. E eles andam em perfeição, sem crise nenhuma. Nós é que temos crise. Você e eu que temos crise. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão de boa lá. Quer dizer, de boa não, né? Porque eles tiveram que pagar um preço alto para vir nos consertar, nos redimir, nos trazer de volta para o lar. Então a gente poderia falar muita coisa dentro desse trecho, né? Mas eu queria dar uma olhada no restante do capítulo para a gente tentar desvendar como deve ser a vida do Filho de Deus. Se você é um daqueles que entra com essa afirmação, eu também sou filho de Deus. Ou seja, eu também tenho meu espaço, eu também tenho meus direitos. Então, peraí, de que Deus você está falando? Vamos analisar como deve ser o Filho de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar, um Filho de Deus, naturalmente, depois da sua conversão, depois da sua comunhão com Cristo, da sua inserção na família de Deus, ele pratica a justiça e não o pecado. E a gente já tem trabalhado isso muito claramente no Evangelho de João, na carta de João. Porque ele fala, quem nasceu de Deus não vive pecado, não vive pecando. Se você afirma que você não tem pecado, você é mentiroso e fala que Deus é mentiroso. Você está no engano. Então a gente tem um grande problema, é o pecado. E aí você fala assim, peraí, um filho de Deus ele deve praticar a justiça e ele não pratica o pecado. Então peraí, será que eu sou um filho de Deus? Talvez você esteja nessa crise. E hoje nós temos que esclarecer isso também, porque é importante. E vamos ler o trecho bíblico, nós vamos ler os primeiros versículos, né, a partir do 3 até o versículo 10. E se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar aí no telão. O trecho fala o seguinte, todo aquele que nele tem esta esperança, aquele versículo que nós lemos antes, né, que nós nos tornamos filhos de Deus e que nós vamos nos parecer com Cristo, todos aqueles que têm essa esperança são aqueles que purificam-se a si mesmo, assim como ele é puro. Cristo é o modelo. Não adianta a gente só esperar, um dia Jesus vai se manifestar e eu vou ser como Cristo. Amém? Mas olha o que o João está falando. Se você tem essa esperança de um dia ser parecido com Cristo, de Cristo se manifestar e redimir a sua vida e te salvar, então a sua vida hoje tem que dar esse fruto. Cristo quer trabalhar isso em nós. Você e eu, como filhos de Deus, se nós temos essa esperança de ser encontrado em Cristo, nos parecermos com Cristo, nós vamos nos purificar, porque Ele é puro. É mais ou menos assim, você está super apaixonado e você faz tudo para conquistar aquela garota. Você se submete até às coisas mais ridículas, porque você não vê uma barreira nisso, você quer conquistar. É um exemplo bem trouxa, assim, né? Porque é muito limitado, mas é na questão da entrega. É na questão da dedicação, do compromisso. Se você está interessado em uma pessoa, você vai investir nessa pessoa. Você não vai ficar olhando para todas as outras que estão ao teu redor, teoricamente. Deveria ser assim. Mas o cristão, ele tem que olhar para Cristo com essa sede, sabe, desejoso de falar, não, um dia, o Paulo teve essa experiência. Ele falou, não, um dia eu vou ser encontrado, né, eu vou ser transformado, meu corpo vai ser glorificado, e eu estou trabalhando esse tempo todo, correndo essa corrida, porque é isso que está proposto para mim. Eu vou ser encontrado em Cristo, eu vou me deleitar em Cristo na eternidade. E esse é o que vai realmente preencher o nosso coração. Pode procurar tudo o que você quiser no mundo. Você não vai ter a plenitude quando você encontra Cristo. Então, é um modelo a ser seguido. Assim como ele é puro, nós buscamos nos purificar. Está falando de santidade, nós vamos falar isso mais para frente. E todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Isso a gente já sabe. Lá em Romanos fala muito sobre isso.
E de fato, o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou, Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. De novo, uma comparação. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Mas o primeiro ponto, nós estamos falando sobre praticar a justiça e não o pecado. A primeira característica do Filho de Deus é a santidade. E aí você pode parar e pensar nesse momento. Como tem sido a sua busca por santidade? Porque hoje em dia ainda, né, que nós temos acesso a tantas informações, em um clique você entra onde você quiser, né? De repente você tem aí, você pode pegar um Uber e ir para qualquer lugar. Você está livre. Mas como isso é usado em favor da tua vida? Ou como isso tem sido usado para você viver numa pecaminosidade, numa vida de pecado? Como tem sido a sua busca por santidade? Ela tem valor para você? Eu faço essa pergunta para mim. Porque a gente quer Jesus. A gente ama a Cristo para Ele nos salvar do pecado, para Ele nos salvar do inferno, para Ele nos livrar das bagunças dessa vida, nos livrar de um assalto, da gente ter o carro roubado. A gente conta com Deus para isso. Mas aí, peraí, eu sou um filho de Deus. E o que a gente acabou de ler? O que é um filho de Deus? Ele pratica a justiça. Porque Jesus é justo. E ele se purifica a si mesmo, porque ele é puro. Então, primeira característica do Filho de Deus é a santidade. E eu quero entrar um pouquinho profundamente nesse tema, porque em Hebreus 12 encontrei uma passagem muito interessante, que o autor de Hebreus ele trabalha uma ideia de Deus como pai disciplinando o seu filho. Vocês já leram essa passagem, Hebreus 12? É como se ele faça assim, já que Deus é o nosso pai, então, como pai, ele vai nos disciplinar. Quem aqui já passou por disciplina? Seja aqui na terra, seja no céu, sei lá, Deus, ele de uma certa forma nos disciplina. Mas o interessante é que ele faz a pergunta, qual filho não é disciplinado por seu pai? Você já apanhou do seu pai? O pessoal fala muito da cultura chinesa, né? Mas eu vou te falar, a gente não escapa muito, não. Quando a mãe pega o chinelo lá, aquele havaiana, às vezes pega até o chinelo do pai, que é maior, né? Aí corre, porque vai vir chumbo grosso. E aí tem aqueles mais valentes, né? Fala, não doeu, não doeu. Aí apanha mais. Mas sempre tem uns, né, que querem confrontar e tal. Mas aí fala sobre a disciplina. E ele fala, disciplina é para todos os filhos. Em algum ponto lá desse capítulo, ele fala assim, ó, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então não é que Deus vai chegar e vai ficar dando pancada na cabeça. Mas no determinado momento da sua vida você vai ter uma dificuldade. E a Bíblia fala, tome essa dificuldade como disciplina para a sua vida. Como se Deus estivesse ciente disso tudo, e Ele está ciente disso tudo, e te disciplinando através dessa situação. Como é que você lida com as dificuldades, com as adversidades? Eu começo a buscar Deus, eu busco me santificar, eu busco me purificar, eu começo a praticar o bem, eu começo a praticar aquilo que é justo, ou você vai lá e chuta o balde? Oh Deus, você não está vendo essa situação? A maioria de nós faz isso. E aí nós estamos falando, o que é um filho de Deus? E o filho de Deus, nós já vimos que não é por um esforço próprio, agora você é um filho de Deus. Mas o amor de Deus nos atrai para falar, agora você é meu filho. E já que você é meu filho, então eu sou pai, então eu tenho o direito e o dever também de te disciplinar. E aí ele coloca a gente nessa questão, sobre a disciplina. E ele faz mais, ele fala assim, se nós respeitamos os nossos pais, quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. A disciplina de Deus ela tem uma função, não é oprimir a gente, não é cancelar todos os nossos sonhos e planos, mas é para colocar no caminho da vida. Deus, como Pai, Ele quer que os filhos dele andem na luz. Ele é como se Ele fosse dando aquela ajustadinha, né, no seu caminhar. Você vê hoje aí, tem tantos pais aqui, né, tantas crianças, e nem sempre a criança consegue andar em linha reta, né, por ela mesma, até pela idade.
E o pai vai dando uma ajudinha. Você vai equilibrando a criança e vai ensinando ela a caminhar. Esse é o papel de um pai. Isso é disciplina também, não é só quando você toma uma bordoada. E Deus olha para a gente como filho. E como filho, ele fala assim, ó, se os seus pais terrenos te disciplinavam e você os respeitava, quanto mais o próprio Deus. Ele vai também vir com disciplina. Para o nosso bem. Para o quê? Hebreus 12 fala, para nós participarmos da sua santidade. Ó, veja bem, eu comecei falando que Deus é o nosso pai, que nós somos filhos. Depois nós falamos que aquele que é filho de Deus, ele se purifica a si mesmo, porque Jesus é puro. Isso fala sobre santidade. E agora nós pegamos um trecho lá em Hebreus que mostra que Deus é o nosso pai e que como pai ele quer nos disciplinar porque nós somos seus filhos. E aí a pergunta é, mas por que ele quer nos disciplinar? E a Bíblia fala, para o nosso bem, para que a gente participe da sua santidade. É só assim que a gente vai ser parecido com Jesus. Não é você decorando a Bíblia e falando da boca para fora. Não é frequentando uma igreja, um culto, uma célula, qualquer coisa do tipo. Isso é parte de uma caminhada cristã. Mas é uma coisa do teu coração com Deus. Para você ser filho de Deus, você acaba entrando nisso. E aí ele até falou outra coisa, né, o autor de Hebreus. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Você gosta de passar por disciplina? Fala a verdade. Eu não gosto. Eu acho legal você ver o caminho dos caras que são atletas de alto nível. Eu lembro até o Ronaldo, né, do Corinthians lá, que terminou a carreira no Corinthians, não sei. O Ronaldo, ele era um cara super disciplinado. E um cara que alcançou vários prêmios e tal, e ganhou muitos jogos e categorias, enfim. Só que aí eu lembro que uma vez contaram uma história, ele começou a ficar gordinho, né? Vocês lembram disso? E aí falaram assim, que o Ronaldo, ele chegou um momento da carreira dele, que, o cara era o Ronaldo, né? Pô, eu não quero treinar. O Romário não treinava, por que eu preciso treinar, né? Esse pensamento. O cara tem o grana, tem o fama, e eu vou chegar lá, vou meter um golzinho, os caras começam a aplaudir, tá bom. E aí ele começou a não ter mais aquela disciplina de antes. Porque imagina, o cara viveu anos nessa disciplina. E aí diziam que ele pagava umas camareiras ou os funcionários do hotel para trazer uns doces escondidos para o quarto. Eu não sei se isso é verdade, mas eu não duvido que isso aconteça entre os atletas. Porque o cara vive uma restrição absurda. Por quê? Porque ele está focado no prêmio. Ele está focado na conquista. A vida dele vai valer a pena se ele der fruto naquilo que ele faz. Imagina você ser um jogador de tênis e ser sempre o último do ranking. Você aposenta, você está gastando dinheiro, está passando vergonha, não é? Você quer crescer, você quer subir no pódio. Então você passa por momentos de restrição, de disciplina. E aí você fala assim, mas eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus. Então eu estou bem na fita, porque Deus vai fazer todas as coisas na minha vida. É a graça de Deus sobre a minha vida. E você esquece da disciplina cristã. Hoje falar de disciplina cristã, começa a coçar a orelha assim, começa a dar um incômodo. Não, como assim, cara? A gente é indisciplinado. Mas Deus é um Deus que nos ama. E Ele não quer nos ver dessa forma. Veja que o discurso é diferente, porque esse texto bíblico ele pega pesado. Ele está fazendo uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha que pesado. Ele fala, os filhos do diabo vivem praticando a injustiça, enquanto que os filhos de Deus praticam a justiça. De repente começa a fazer as contas e fala, peraí, meu saldo está meio negativo aqui nessa balança, né? Eu acho que eu tenho praticado mais injustiça do que a justiça. Então será que eu sou um filho do diabo? Aí eu deixo para você. O trechinho final vai dar aquela, como é que fala? O temperinho final lá para você entender isso. Mas não é uma palavra de julgamento, mas uma palavra de atenção. Porque o seu comportamento revela se você é um filho de Deus. A gente foi enganado, irmãos. Falaram assim, uma vez salvo, sempre salvo. Né? Não que isso esteja errado, mas estou dizendo, a gente cai em alguns argumentos que a gente acha que a gente está com a vida bem diante de Deus. Não, eu estou salvo, então agora eu vou viver do jeito que eu quero. Mas a vida de alguém que foi salvo realmente anda como quer, do jeito que quer, fazendo o que quer, pecando desesperadamente, como se aquilo fosse a vida da pessoa. E eu não sei também quando eu falo de pecado que entra no teu coração. Porque talvez você tenha aquela ideia comum, né? Eu não mato, eu não roubo, né? Eu só tomo a minha cervejinha no final de semana. Tem cara que fala isso. Mas fala, não, irmãos, espera aí. O pecado não é só isso. O pecado é você ser incrédulo. O pecado é você ser orgulhoso. O pecado é você viver uma vida de libertinagem. O pecado é você vir na igreja como se fosse um santo e vive pecando ao longo da semana como se isso não tivesse diferença nenhuma. Isso é hipocrisia, isso é pecado. Cara, se eu fosse falar a lista de pecado, acho que todo mundo ia começar a chorar aqui. Porque você se identifica em algum ponto. Porque nós somos pecadores. Mas Ele é um Deus que nos ama. Ele é o Pai.
E ele não quer ver os filhos indo para o buraco. O que ele vai fazer? Trazer disciplina. E o exemplo maior é Jesus, porque ele se purificou, porque ele buscava o Pai, porque ele andava com Deus, ele mostrava como é que é a vida de um cristão. Já pensou nisso? Nós somos cristãos. Cristãos são semelhantes a Cristo. E vamos lá, vou ser bem sincero, irmãos. Quantos cristãos você conhece que você olha e fala, mano, esse cara parece Jesus? Até eu sou reprovado nisso. Espero que alguém aqui tenha uma esperança e fale, não, eu vejo alguma coisa no Alberto ali que parece Jesus, talvez a barba, né? Meu, é difícil. Mas a ideia é, já que nós somos filhos de Deus, vamos andar como filhos de Deus. Não vamos nos enganar mais. Não vamos perder o nosso tempo. Vamos parar de flertar com o mundo, com o diabo, com as tentações. A gente tem que ter uma resolução. E a disciplina de Deus, ela vem. E ele fala assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Por isso que eu perguntei, alguém gosta de ser disciplinado? Não, a gente odeia. Mas no momento você fala, caramba, que droga. Eu conheci um pastor que ele estava disciplinando o filho, né? Sem violência, nada, mas tipo, filho, isso você não pode fazer. Pai, mas eu gosto de fazer, por que eu não posso fazer? Filhinho, aqui na palavra a gente lê que isso não é o comportamento de alguém que ama a Deus. Só que ele é uma criança, sabe aquele negócio que a criança quer comer quando não deve e tal? Aí o pai vai explicando várias coisas, mas a criança não consegue alcançar aquilo. E ele começou a falar, filho, às vezes o Papai do Céu fala sobre disciplina. Nós precisamos aprender a ser disciplinados na vida cristã. E o filho, eu não gosto de disciplina. Eu falei, eu sei, eu também não gosto. Mas é assim que Deus faz, é assim que nós temos que fazer, porque senão a gente vai começar a andar que nem... Vai ser uma anarquia. Vai ser uma bagunça. E aí um dia ele virou para o pai dele e falou, pai, agora eu entendi o que é ser disciplinado. O pai não bateu nele, o pai nem usou a vara, né, como alguns falam que tem que fazer. O pai simplesmente instruiu a criança no caminho do Senhor. E o próprio Espírito Santo mostrou para aquela criança o que era a disciplina de Deus. E é exatamente isso. Ela parece ser um motivo de tristeza no começo, não de alegria. Mais tarde, porém, ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Irmão, o final da disciplina é bom. É para a gente produzir fruto de justiça e paz. Deus tem um propósito nos tempos de dificuldade. Deus tem um propósito quando nós passamos por uma disciplina. A conclusão do texto de Hebreus é assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Um filho de Deus, a primeira característica é buscar a santidade. Na época do seminário, eu me encantei com o John Wesley, porque ele tinha um negócio que ele chamava de Clube Santo. Era tipo uma célula nossa, né? Só que eram pessoas que estavam querendo buscar uma santidade sincera, porque a igreja, sinceramente, estava vendo uma palhaçada. Não é muito diferente de hoje em dia. Existem muitos que não dão esse valor para a santidade, ou estão enganados, acham assim, isso é difícil demais, isso é impossível. Mas por que nós estamos em comunidade? Por que nós somos irmãos? Para ajudar uns os outros, para caminharmos juntos. E aí o John Wesley fez isso, tinha o Clube Santo, e os caras buscavam a presença de Deus, eles estudavam as Escrituras, eles buscavam ter uma vida, não uma vida medíocre, mas uma vida como a vida de Jesus. E eles impactaram o seu mundo naquela época. Até hoje você vê, vamos dizer assim, resquícios, né, da igreja que não que ele fundou, né, porque ele não fundou, mas enfim, existem vários movimentos que vieram dessa base, desse comportamento, dessa busca. Irmãos, andem com pessoas que estão buscando a santidade. Eu preciso de irmãos que buscam santidade, porque só assim nós vamos ver a Deus. Se a gente não enxerga a Deus na igreja, algo está errado, porque Deus é o pai dessa família. Essa é a casa de Deus. E de repente a gente não enxerga Deus, você olha para o irmão, você não vê santidade, você só vê bagunça, você só vê coisa estranha. Eu te pergunto, isso é uma vida cristã? Isso é ser filho de Deus? Então, se nós não buscarmos essa vida de santidade, nós estamos tomando outro rumo. E aí nós caímos naquela categoria. Filhos do diabo, que praticam a injustiça. É duro, mas a palavra fala isso. Você pode argumentar contra mim, mas a palavra de Deus está deixando bem claro. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas Jesus se manifestou para quê? Para destruir as obras de Satanás. O texto fala que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e quem permanecer nele não permanece no pecado. Eu não estou falando que você vai ser perfeito.
Ah, vou começar a buscar santidade a partir de hoje. E amanhã eu não vou pecar mais. Mentira, você vai continuar pecando. Mas a diferença é você não vai buscar viver no pecado. Porque o pecado te afasta de Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E eu creio que todos estão vindo aqui na igreja para ver Deus. O que você vem fazer na igreja? Seja sincero com você. Buscar amizade? Uma hora você vai se frustrar. Buscar arrumar os seus problemas? Talvez uma hora eles não sejam arrumados da maneira que você pretende. Mas você está vindo aqui buscar Deus. Está vindo buscar a santidade. Está vindo corrigir a sua vida de acordo com a palavra. É isso que é a família de Deus. Toda hora nós somos corrigidos. Eu recebi um amigo em casa ontem que ele se formou na mesma faculdade que eu, teológica, e ele estava falando sobre isso um pouco, né? Essa questão com ferro se afia o ferro. Isso é uma ilustração para a nossa comunidade, para a nossa vida cristã. Eu andando com o Boaz, eu enxergo aquilo que o Boaz é fraco, aquilo que ele está errando, aquilo que ele está vacilando. Mas eu não vou me colocar como superior, porque ele também olha para a minha vida e começa a olhar, peraí, Alberto, você está falando isso, mas aqui você está meio torto, né? Vamos também ajustar isso? Vamos orar uns pelos outros? Vamos fazer um propósito? Quando foi a última vez que você jejuou por alguém, seus amigos? Quando foi a última vez que você parou e falou, vou orar pelo meu amigo? Porque isso é a vida cristã. Isso é que vai fazer diferença. E aí com o ferro se afia o ferro. Você vai ser afiado, eu vou ser afiado. É um desafio você viver como igreja. Porque tem hora que o cara vem, vem cá, irmão. Você tem um problema com o horário, né? Vem cá, você tem dificuldades aí com o dízimo que eu sei. Ô, irmão, você tem dificuldade de perdão. Você não consegue perdoar aquele cara. O cara 10 anos atrás virou a cara para você, até hoje você não fala com ele. Existe isso, irmãos. É meio bizarro, mas existe. E coisas piores, que eu não preciso ficar citando. Você sabe onde você erra. Mas a família de Deus, ela é disciplinada pelo Pai, e nós podemos caminhar juntos, ficando mais afiados para essa caminhada. Vou ser sincero, no mundo, cara, ninguém vai ficar te confrontando. Agora, a hora que acabar a sua grana, os caras vazam. A hora que você não tiver como oferecer alegria para eles, entretenimento, os caras vazam. Porque alguém está oferecendo. Esses são os amigos que você tem. Interesse. Então, para e pensa. Como filho de Deus, eu não estou falando que você vai se isolar do mundo. Não é isso que a gente tem que fazer. Mas nós temos que ser sal e luz. Não foi para isso que a gente foi chamado? Para manifestar a glória de Deus, como filhos amados? Então, essa é a questão. A primeira característica é a santidade. A segunda característica é praticar a justiça. Porque o texto falou assim, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. É viver como Jesus viveu. Nós falamos na semana passada. Jesus, ele viveu para cumprir a justiça. Ele cumpriu a justiça de Deus. Ele é a justiça de Deus. E ele nos permite viver praticando a justiça. Eu sempre falo, o que é justiça? Aquilo que agrada a Deus. Aquilo que, vamos dizer assim, vai de encontro com o que o coração de Deus espera. E nós temos isso, não em nós mesmos, mas em Cristo. Você pode praticar o bem, fazer o que é bom e ser justo, mas não por você mesmo. Eu não consigo fazer isso por mim mesmo. Mas em Cristo, nós somos uma nova criação. É necessário nascer de novo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Nós vamos falar mais para frente. E aí ele confronta, quem pratica o pecado é do diabo. Jesus se manifestou ao mundo para destruir as obras do diabo. Então imagina, Jesus se manifesta no mundo, começa a destruir tudo que o diabo criou, tudo que o diabo fez, que nos afasta de Deus, e nós, nossa, glória a Deus, eu fui salvo por Jesus, a graça de Cristo está sobre mim, mas eu vou lá e continuo, começo a reconstruir o que o diabo construiu. Jesus quebrou um negócio, e eu vou lá e começo a reconstruir. É a vida de pecado. Jesus se manifestou para anular o poder do pecado na nossa vida. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E aí, como filho de Deus, você vai lá e fica reconstruindo. Olha como é sério essa questão da santidade do pecado. E hoje, sério mesmo, tem muita igreja que não fala mais disso. Os psicólogos, os não sei quem, não sei o que lá. Porque o ser humano não pode falar que ele é pecador, você vai estar ofendendo. Cara, você e eu, nós somos pecadores da pior espécie. E se você não admitir isso, pena. Porque o arrependimento nos leva até Deus. O arrependimento abre os nossos olhos para o mundo espiritual, para a vida com Deus, para andar como Jesus andou. E isso nós temos que fazer todos os dias. Porque você acha que Satanás vai vir com um chifrão,
o tridente lá, o foguinho em volta dele, os dentes feios. O Satanás não vai vir assim, ele não é idiota. Ele tem anos de experiência de enganar a humanidade. As obras de Satanás é para nos afastar de Deus. E ele vai vir com uma leve sedução, com algo que parece ser indefeso, insignificante. Inofensivo, desculpa. E aquilo entra no nosso coração, aquela semente começa a germinar, e quando você vê, já virou uma raiz profunda. E você está acreditando em várias mentiras. É assim que Satanás atua. E é sério, irmãos, essa armadilha. Porque muitos cristãos estão caindo nisso. Eu não sei como está a sua vida. Quando eu falo de santidade, de novo, eu não estou falando seja perfeito. Talvez o final de tudo, a expectativa de Deus é que nós sejamos perfeitos, porque Ele é perfeito. Mas, como disse, no final das contas, Jesus vai se manifestar e nós seremos como Ele. Ainda não somos aquilo que deveríamos ser, mas nós temos que caminhar para esse alvo. Então, a segunda característica é praticar a justiça. E eu fico me perguntando, por que um filho de Deus volta para o estado inicial, se Jesus se manifestou para romper com as amarras do pecado? Sabe aquela história? O porco vai voltar a se revolver na lama? Pega um porquinho, cuida dele, dá um banho, põe perfume. A hora que ele vê lá o lamaçal, ele vai enrolar de novo ali. E aí você tira ele, limpa ele bonitinho, dá um milhozinho para ele que ele está com fome, limpa de novo, põe um perfuminho, ele vai voltar na lama. E essa é a vida do pecador. A gente não cansa de voltar para a lama. Às vezes a gente até vai um pouco mais fundo. E Jesus vai lá, nos pega, se suja inteiro, né? E cuida da gente, nos disciplina. Então você vê, uma hora a gente tem que quebrar isso. Na verdade, uma hora você tem que decidir quebrar isso. Tem várias coisas da minha vida que eu sei que não agradam a Deus, que eu estou tentando romper o ciclo. Eu falo, por que eu ainda ajo dessa forma? Eu tenho 34 anos, tenho, sei lá, pelo menos 15 de cristão. Por que eu ainda sigo esse padrão de pensamento? Por que eu ainda sigo esse padrão de comportamento? Eu tenho uma luta. E aí eu falo, disciplina. Disciplina não é uma coisa que você estala o dedo e acontece. Você tem que ser exercitado na disciplina. E depois, no final, vai produzir fruto de justiça e paz. Porque a palavra de Deus afirma isso, e Deus está trabalhando no nosso coração para isso. E aí a gente vê, né, quem nasce de Deus não vive em vida de pecado. Aí você afirma, eu sou nascido de Deus. A sua vida mostra isso? Ou você não está nem aí para isso? É uma coisa para se pensar, irmão. Todos nós. E aí que vem Nicodemos para Jesus em João 3. E ele fala assim, é necessário nascer de novo. E o cara, como assim nascer de novo? É possível nascer de novo? Pensa você aí no seu lugar, de repente você fala, eu preciso nascer de novo. Como é que eu faço? Será que dá para voltar no ventre da minha mãe? Não dá. Você já é um cara grande, você já é uma menina criada. Mas Jesus falou, é necessário nascer de novo. Mudar a nossa mente. Mudar o nosso estilo de enxergar as coisas. Mudar a forma como nós nos relacionamos com Deus e com o próximo. Nascer de novo é uma obra sobrenatural de Deus. E aí ele fala, quem nasce de Deus não vive em uma vida de pecado. E, de novo, eu não vou fazer uma lista de pecado. Eu não vou ficar apontando, você faz isso, você faz aquilo. Você sabe muito bem onde você erra. Porque você tem consciência. Você tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Sabe aquela hora que você vai lá e, pisei no cocô de novo. O Espírito Santo já te alertou. Não precisa ter um carinha ali do seu lado te chamando a atenção. Você sabe. E aí nós vamos para o final do versículo, né, que a gente acabou de ler aqui. E também quem não ama o seu irmão. Aquele que não nasceu de Deus, né, ou seja, o filho do diabo é aquele que não ama o seu irmão. É um terceiro ponto, a terceira característica, que eu vou transformar aqui no ponto 2. O amor ao irmão mostra uma vida com Deus. E eu vou resumir aqui, irmãos, mas é o seguinte. Tem aqui o texto bíblico, mas é a continuação, é o versículo 11 ao 18. Você pode ler em casa depois. Mas eu vou resumir brevemente. Ele fala assim, a mensagem que vocês ouviram do princípio é, amemos uns aos outros. É um mandamento de Deus. Você vive com Deus, então ame uns aos outros. Amar não é que você vai aceitar tudo que a pessoa tem, mas você vai ter uma paciência longa para caminhar com aquela pessoa. Você vai ser mais tolerante. Você vai entender que a pessoa tem desafios. Todos nós temos desafios, irmãos. Eu tenho muitos desafios. Estou buscando santidade? Sim. Tem hora que eu erro? Erro. Principalmente quando eu pego o trânsito. Aí eu falo, nossa, eu sou um filho do diabo, parece, né?
Então a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia fala isso, não dá para a gente disfarçar. Essa é a questão. A gente não pode ser um cara religioso. Ai, glória a Deus, estou passando essa aprovação. Não, porque lá dentro ainda o negócio está ruim. E Jesus tem que tirar isso. Jesus vem desfazer a obra de Satanás. Jesus vem tirar a força do pecado. E ele falou, não vamos ser que nem o Caim, que pertencia ao maligno, e matou o seu irmão. E por que ele matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más. Os seus frutos eram podres. E ele queria entrar na presença de Deus e apresentar um sacrifício, apresentar uma oferta. Mas a obra dele era ruim. A conduta da vida dele era ruim. Por que ele matou o Abel? Porque as obras eram más. E ele falou, ele pertencia ao maligno. Olha que palavra forte, mas Deus falava com Caim. Deus estava ali orientando Caim. Caim, o pecado está batendo na porta. Cabe a você controlar esse negócio aí. Ele não ouviu Deus. Continuou vivendo sua vida de pecado. E chegou a matar o próprio irmão. Então, João usa essa ilustração do Antigo Testamento para falar como é importante nós amarmos o nosso irmão. E esse ponto é fundamental, sabe por quê? Porque de repente até aqui você falou, nossa, eu estou buscando a justiça. Eu estou buscando a santidade. Nossa, mas aquele irmão que está ali está ouvindo isso, cara. Ele está ouvindo agora que Deus está confrontando o coração dele. Mas será que isso mostra o amor de Deus? Será que você tem essa mesma habilidade de chegar nesse irmão e falar, irmão, cara, eu sei que você está pecando nisso. Eu quero te ajudar. Eu não sei como eu posso te ajudar. Na verdade, eu estava até com vergonha de chegar até você e falar isso. Mas eu quero te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Aí se ele vai aceitar ou não é outra coisa. Mas isso manifesta o amor de Deus. E eu espero que na Pão nós tenhamos esse coração. Ou pelo menos esse princípio, sabe? De você olhar cada um aqui e falar, esse cara é meu irmão em Cristo. Esse cara foi comprado por um alto preço. Jesus morreu por ele. Ele pode estar com uma bagunça só na vida dele. Mas ele tem o amor de Deus. E eu quero manifestar o amor de Deus. Então isso, para aqueles que são talvez mais justos, também é um alerta. A gente tem que amar o irmão. Não vamos ser coniventes com o erro, com o pecado. Porque o pecado, irmãos, é como se fosse um câncer. Ele vai se espalhando, você não percebe, você não tem controle. Quando você vê, está tudo tomado e já era. E Jesus vem para nos tirar desse poder, para nos livrar desse poder do pecado e de Satanás. E é por isso que ele usa essa palavra tão forte. Não sejamos como Caim. E ele fala assim, não se admira se o mundo odeia vocês. Porque, na verdade, quem não ama permanece na morte, mas aqueles que amam passaram dessa vida, da morte para a vida. Porque é isso que revela que nós realmente nascemos de novo, quando nós amamos uns aos outros. Ele fala assim, o mundo não vai ficar te aceitando, ele não vai ficar aplaudindo as suas atitudes. Mas os filhos de Deus, eles se comportam de outra forma. E eles começam a buscar esse amor verdadeiro. Parece meio filosófico a gente ficar falando de amor, né? Parece que não é muito prático. Mas, sinceramente, tem que partir de você e de mim. Não adianta você esperar, o dia que o meu líder, o dia que meus pais, o dia que meu irmão, o dia que fulano de tal. Não, é você. Escolha amar. Você tem esse potencial porque Deus está em você. O Espírito Santo habita em você. Você tem poder para amar. E eu falo, Deus, às vezes meu amor parece tão seco, sabe? Parece que eu tenho várias atividades e às vezes eu faço sem amor. E amor é o combustível, cara, é o oxigênio. Imagina você fazer uma maratona sem oxigênio, você morre. E tem muita gente correndo a caminhada cristã sem o oxigênio, que é o amor. Uma hora cansa, uma hora desgasta, uma hora fica intolerável. Então a gente precisa orar muito pelo amor de Deus na nossa vida, porque Ele derrama esse amor sobre nós. Lembra, Ele derrama esse amor em nossos corações. Ele derrama do seu Espírito sobre nós. E esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. E aí ele fala assim, nisso nós conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E ele fala assim, se você tiver recurso material e ver alguém passar necessidade e falar, Deus te abençoe, vai em paz. Você está mostrando o amor de Deus? Ele traz uma coisa bem prática, irmãos. Então é uma forma de você e eu, nós nos perguntarmos, nós estamos mostrando o nosso amor a Deus? Nós estamos revelando o nosso amor para os nossos irmãos? Qual a atenção que você dá para os irmãos que estão à sua volta? Veja, ele está falando aqui no nível da família espiritual, da família de Deus. Ele não está falando da sua casa. Porque Deus, Ele é o Pai de todo aquele que recebe a Cristo. Todo aquele que crê em Cristo.
E aí ele está falando assim, família, vamos nos amar, porque a família, se ela não estiver unida, dançou. Então é isso que ele está falando, quem é nascido de Deus, quem é filho de Deus, ama o irmão. E ele fala, se você não se compadecer do seu irmão, como pode permanecer em você o amor de Deus? Então se a gente olha um irmão e fala assim, mano, agora esse cara caiu, e eu falei sempre que ele era assim. Nunca ninguém me ouviu, sabe esses caras? Você já deve ter ouvido em algum lugar. Espero que não tenha aqui. Mas esse cara não está mostrando amor com aquela pessoa. E aí a gente faz a pergunta, será que o amor de Deus permanece nele? E João termina esse trecho falando assim, ó, filhinhos, não vamos amar de boca, mas em ação e em verdade. Eu e você, nós temos que ser levados à ação por esse amor. E a gente é meio bicho do mato às vezes, né, Sandrão? Sandrão é fera, mano. Ele sabe, tem uma história, eu vou contar aqui rapidamente. Nós estávamos na célula da Jane e o Pedrão passou um tempo difícil. Eu vou contar, irmãos, porque se eles estivessem na célula, eles iam ouvir esse mesmo testemunho, amém? Tem problema, Pedrão? Senão depois a gente tira um braço de ferro aí. Aí o Pedrão estava uma época específica da vida dele, ele estava cansado do trabalho, já chegava, né, o culto já estava em andamento, chegava cansado, ficava lá atrás, né, e acabava o culto, o Sandrão ia lá, posso orar por você? Eu orava por ele. E isso várias vezes. Eu não cheguei ao Sandrão, faz o seguinte, vem cá. Ó, tá vendo o Pedrão lá? Ele está cansado, cara, ele não está nem vindo aqui para frente. Vai lá e ora por ele. Não, não fiz isso. O Espírito Santo fez, Sandrão, tá vendo aquele irmão? Demonstra o seu amor por ele. Na verdade, o meu amor fluindo através de você na vida dele. E isso virou um testemunho na vida do Pedrão. E eu tenho visto um movimento de Deus na vida desses caras. Eu sei que muitos aqui participam dessas coisas de Deus, mas elas precisam ser faladas, irmãos. Nós estamos numa família, nós temos que testemunhar as obras de Deus. E eu vi o Pedrão sendo levado por esse amor a visitar um tio dele que estava no estágio terminal de câncer. E nós levamos os adolescentes. E aquele dia eu aprendi muito, eu falei, caramba, o cara tem tudo, ele tem dinheiro, ele teve uma carreira, ele teve tudo. Tudo que você está buscando hoje, ele teve. Só que ele estava ali enfermo. Milhões de reais, ou de dólares, de euros, não ia salvar ele daquela doença. E aí o Pedrão falou assim, tio, eu quero falar do amor de Jesus para você. E nós cantamos para ele, imagina, coitado, né? Nessa situação, ouvir a gente cantando, ainda bem que tinha o Pedrão lá. E aí nós cantamos, e ele ficou muito alegre, ficou feliz. Só que aí recentemente, agora quinta foi o velório dele. Aí eu falei, nossa, oi? Sexta? Bom, foi recente. Foi perto de ontem. E aí eu sei que a gente foi no velório, e nós tivemos um tempo, né, eu e o Pedrão, a gente foi orar, e a gente ficou feliz, a gente falou, Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu. E o pai do Pedrão veio e mostrou um celular, as últimas mensagens que ele tinha trocado. E uma das coisas que ele fez no leito de morte foi, faça alguém vir orar por mim. E eu estou sentindo paz, mas eu preciso de uma oração. Meu, o que eu vou falar disso? Uma obra de Deus. Sabe, isso é a obra de Deus. Isso é o amor de Deus. Ninguém forçou ninguém. O Espírito Santo foi conduzindo. As pessoas simplesmente por amar conseguem transformar uma casa, uma família, uma vida. Aí eu te pergunto, nós temos esse amor, nós falamos que nós somos filhos de Deus, mas a nossa vida às vezes destoa disso. Nós temos que buscar isso, irmãos. E não é um esforço, nossa, eu preciso. Simplesmente, pela fé, você crê e recebe. E Jesus habita em você, Jesus te transforma. E você vira um agente de transformação. É por isso que eu me incomodo quando a igreja é fria, quando a igreja é indiferente com a palavra de Deus, quando a igreja não está nem aí mais para o mover do Espírito Santo. Porque isso mostra muita coisa, mostra que Deus não está no nosso meio. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eles falam, nossa, mano, eu vou todo culto lá, é sempre a mesma coisa e tal. Por que não está mudando nada? O que está impedindo? E eu te falo, será que nós estamos retendo esse amor? Eu sei que você tem amor no seu coração. De novo, porque Cristo está em você, não porque você é bom. Eu tenho também lá, talvez no fundo, muito amor. E eu preciso me desvencilhar de várias coisas para que esse amor venha à tona e eu consiga cumprir a obra de Deus na terra. Porque é isso que revela que nós somos os filhos de Deus. Se nós temos esse amor. Se nós buscamos a santidade, se nós praticamos a justiça e se nós amarmos os nossos irmãos. E essas são as características de um filho de Deus. E por fim,
eu queria falar um pouquinho desse trecho, a constante presença de Deus em nossa vida. Porque ele fala o seguinte, ó, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. E deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Para fazer parte da família de Deus, nós precisamos constantemente da presença do Espírito Santo em nós. E várias vezes o nosso coração vai nos acusar, vai nos condenar. Por quê? Porque nós vivemos pecando. Mas aí lembra do começo de João, ele fala assim, ó, se nós pecarmos, nós podemos confessar esses pecados. E ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você acha que é você mesmo que vai conseguir se purificar? João já falou, ele purifica, mas você precisa confessar. Você precisa entrar na presença dele e reconhecer. Se você não reconhecer que você está vivendo uma vida de pecado, não tem muito o que fazer por você. Se eu não fizer esse movimento, ninguém vai conseguir me salvar. Mas a partir do momento que eu olho e falo, Senhor, a minha vida está um lixo. Eu não estou feliz com a vida que eu estou levando. Porque eu sei onde eu deveria estar e eu não estou. Eu sei o quanto o Senhor me ama e eu não estou honrando esse amor. Eu não estou abraçando esse amor. E aí Deus vem e faz uma obra maravilhosa. Porque o Espírito Santo, ele confirma que nós estamos permanecendo em Jesus e que Jesus está permanecendo em nós. E aí nós vamos falar de mais um tema brevemente, tá? Para encerrar. Ele aqui fala uma coisa interessante. Se nós obedecermos os mandamentos de Deus e fazermos o que lhe agrada, ele vai conceder as coisas para nós. Ele vai nos ouvir, ele vai atuar, ele vai agir. Obediência. Não tem como você falar de um filho que não obedece. E você vai obedecer o quê? A palavra de Deus. E aí eu volto na mensagem anterior, nós estamos buscando a palavra de Deus. Você busca lá no seu quarto, sei lá, de repente no metrô, no ônibus, no aplicativo do celular, não fica só lendo religiosamente, mas busca a vontade de Deus. Fala, Deus, o que o Senhor quer falar para mim nessa etapa da minha vida? E Deus vai falar com você. E isso começa a aquecer o teu coração. E eu fiquei pensando, lá em Efésios, ele faz um mandamento, ele fala assim, ó, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois é justo, e honra o teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Eu falei, se ele deu um mandamento para nós cumprirmos aqui num relacionamento entre homem, mulher, entre seres humanos, quanto mais esse nível de obediência tem que existir entre nós e Deus. Obediência, irmãos, revela quem são os filhos de Deus. E nós precisamos melhorar muito nesse quesito. Porque, afinal de contas, nós vamos prestar contas para Ele. Um dia você, não vai ter ninguém do seu lado, você e Deus, e você vai ter que encarar Ele. Eu vou ter que encarar esse Deus. Então, se nós nos orgulhamos de sermos chamados filhos de Deus, nós temos alguns desafios para abraçar. A busca da santidade, abandonar os pecados, abandonar uma vida que não tem nada a ver com a palavra de Deus, uma vida que agrada o Espírito Santo, que anda nos caminhos de Deus, praticando a justiça, obedecendo aos seus mandamentos. E por último, deixando que isso se torne amor na nossa vida. E irmãos, eu preciso de você. Você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, né? A gente cantava essa musiquinha, mas é verdade. Às vezes eu vou na célula e muitas vezes eu sou confrontado em várias coisas. Não precisa ser um irmão teólogo, pastor, bispo, sei lá. Um cara normal, assim, que acabou de vir cansado do trabalho, às vezes ele compartilha algo, e eu falo, mano, eu não tinha pensado nisso. E eu preciso melhorar nessa área. Então é para isso que a gente está em comunhão, é para isso que a gente é a igreja. Porque você faz parte da família de Deus. E você tem um pai que te ama, um pai que cuida de você. Amém? Então, estamos prontos para andar como os filhos de Deus? Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Tenha liberdade nesse momento de orar você e Deus aí. Sei lá, se você tiver algo para confessar, confesse. Se
você tiver palavras de gratidão, você fala, Senhor, o Senhor tem me guardado nesse caminho, lance palavras de gratidão ao Senhor. Mas nesse momento separe para você ter um relacionamento com Deus, um relacionamento sincero. Talvez tenha algo na sua vida que parece que está destruído, Deus quer reconstruir. Parece que de repente você caminhou tão longe e não se percebeu que você estava indo longe. Deus quer te atrair de volta. Esse é um momento de você realmente experimentar esse amor que nós pregamos. Eu quero experimentar desse amor. Então que a gente tenha um tempo com o Senhor e depois nós encerraremos o culto. Senhor, nós falamos que nós somos teus filhos e nós vimos aqui na tua palavra, Deus, que o Senhor como Pai muitas vezes nos corrige, nos disciplina, traz dificuldades à nossa vida para nos colocar no caminho correto. E eu oro, Senhor, para que talvez nesse momento isso aconteça na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu oro para que o Espírito Santo revele para cada um de nós aquilo que tem nos impedido de viver como filhos do Senhor. Senhor, onde houver falta de amor, que o Senhor venha encher com o teu amor tão precioso, tão verdadeiro. Oramos, Senhor, para onde houver iniquidade, pecados, transgressões, o teu sangue venha a ser derramado sobre cada um. E perdoe, Senhor Jesus, os pecados. Mas que isso não seja só uma absolvição, não é isso que nós queremos aqui, Senhor. Nós queremos de fato ser confrontados pelo Espírito Santo naquilo que tem sido ofensivo ao Senhor. Porque o Senhor não nos chamou, Deus, para as trevas. O Senhor nos chamou para o reino de luz. Senhor, nós queremos ver o teu amor agindo na nossa igreja, Senhor. Nós queremos ver a tua restauração sobre cada vida aqui, Senhor. Nós queremos ver um avivamento, Senhor Jesus. Mas nós sabemos que esse avivamento não acontece sem arrependimento. Então trabalha esse arrependimento em nosso coração, Senhor. Mostra, Senhor, aquilo que nós temos praticado que não te agrada. Mostra, Senhor, aquilo que nós somos, aquilo que parte do interior do nosso coração e que te ofende, Senhor. Para que a gente tenha a oportunidade de nos arrepender, de entrar na tua presença e clamar pelo sangue de Cristo, que nos purifica e nos lava de todo pecado. Às vezes nós ficamos tímidos, Senhor, de confessar com os nossos lábios aquilo que nós fazemos que é ofensivo. Mas eu creio que o Espírito Santo está ministrando em cada um aqui. E cada um de nós, Senhor, nós sabemos aonde há a prática da injustiça na nossa vida. Então nos confronta, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem muito amor para derramar sobre nós. E o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos libertar
O Senhor quer nos avivar para vivermos esse amor e transmitir isso para outras pessoas, Senhor. São tantas pessoas que têm se perdido nesse mundo. São tantas pessoas, Deus, que estão sem um rumo, que estão sem conhecer esse amor. E se nós somos os teus filhos, Senhor, nós queremos nos posicionar dessa forma. Nos convence, Senhor, disso. Faz essa obra em nós, Senhor. E que Cristo seja glorificado em todas as coisas. Porque é o Senhor que faz com que a sua igreja ande nestes caminhos. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos e agradecemos em teu nome. Amém. Irmãos, eu queria dar esse tempo para você orar com a pessoa, não precisa ser a pessoa do seu lado, mas nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui em família, então que nós possamos orar uns pelos outros. Pergunta de repente algo, o que eu preciso orar por você, o que eu posso orar por você? E compartilha algo que você realmente precisa de oração. E deixa Deus usar a sua vida. Deixa que o Espírito Santo te direcione para abençoar vidas. Amém? Então, sem constrangimento nenhum, busque um irmão, ore com ele, abençoe a vida dele. Amém? Que Deus opere na nossa vida, não só hoje, mas durante essa semana, durante esse mês que vai entrar agora e tudo que nós formos fazer. Amém? Então, Deus abençoe a todos.